a gente vai primeiro, né, fazer o nosso relaxamento interior. Vamos buscar uma posição mais confortável para a gente falar com Deus e fazer essa limpeza. Questão de minutos no nosso campo mental. Vamos tentar limpar todos os pensamentos, tudo que está pela metade, que ainda pretendemos concluir amanhã ou depois de amanhã. E aí a gente vai se ajudando mentalmente a se desprender de preocupações, de tensões e se entregando para esse momento que nós aqui escolhemos na nossa agenda, às quinta-feira à noite, a gente se dedicar a nós mesmos, junto com a espiritualidade, o auxílio de todos os mentores da casa. Com a permissão do Pai Maior, assim se faz presente mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de autoconhecimento. Que os anjos de luzes, companheiros de vocês, estejam também presentes. Quem quer que aqui entre, quem quer que também aqui venha, possa presenciar as boas intenções nesse conhecimento que vamos compartilhar. Vamos meditar um pouquinho. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem
Rosinha. Antes de finalizar aí, enquanto ele está ajeitando a tela, para não dar por esquecido, a gente, eu sou mais sem notas. Queria que a gente falasse uns 10 minutinhos sobre a reunião passada, que a gente fez aquele exercício, alguns, né? Da descoberta do seu companheiro, de mais um companheiro de jornada espiritual. Eu percebi que algumas pessoas tiveram uma emoção muito forte, mas eu queria ouvir de vocês como é que foi essa experiência, para que a gente não deixe por esquecido. Leonardo, Silvio Roberto, Lismar. Eu estou citando isso porque eu percebi que não tem uma prática com os outros que vêm desenvolvendo e nesse também teve uma experiência muito forte. Fala aí o que vocês acharam, teve algum recado, o nome desse amigo espiritual. Como foi essa experiência? Rapidinho. Como foi, seu Roberto? No final você me pegou ali na saída e disse, eu ouvi o nome dele, aí conte para todos nós. Mandava uma mensagem, o meu... Tá vendo que é bom lembrar? Se não esquece. Eu, inclusive, peguei hoje um caderno que Laís, quando começou a fazer um trabalho com a gente, não sei se vocês lembram, que ela pediu que a gente comprasse um caderno, depois que arranjasse uma caixinha, comprasse um tarô. Vocês lembram disso? Tu era Jaquimã. Jaquimã, é isso mesmo, mais ou menos eu lembro. E na hora do trabalho, estamos debaixo no caminho só foi o som do tambor. O que emoção você sentiu naquele momento? Eu senti que a força levava só o som do tambor, porque lá estava os guerreiros lá. Entendi. Já é um caminho, um início, né? E que sempre nas suas meditações, porque é assim que a gente vai desenvolvendo. Eu estou falando pela minha experiência. Quando eu tive o primeiro contato espiritual, então eu busquei sempre, eu mesmo estar exercitando, ao fazer qualquer oração, ou ao sentar quando falasse uma roda, vamos orar, vamos meditar. Eu sempre buscava aquela imagem que eu visualizei naquele dia, aquela emoção, para que ali vá se desenvolvendo e amadurecendo. E a gente chegue num momento muito fácil desse contato, né? Lucy, quer falar? Não, esse contato, né? Sempre tive sonhos. Como eu falei, né? Quando eu comecei a frequentar a Escovira, eu sempre senti essa presença desse íntimo. Até porque quando eu era criança, que eu ia com meu avô, porque minha avó é descendente de índio. Então eu sempre gostava dessa cultura, por assim dizer. E quando, sem saber direito, estou fazendo justamente o que você faz, acabou de falar aí, né? Quando eu me levanto, eu abro os olhos, faço minha prece, né? Primeiramente a Deus, e peço ao raio do sol que me acompanhe, que me proteja. Principalmente quando o dia está bonito, tanto que eu não gosto muito de noite, de dia nublado, eu gosto realmente de dia de sol. Então, assim, teve um dia mesmo que eu acordei para ir trabalhar, eu senti muito, foi assim, por incrível que pareça, foi o dia que eu mais senti a presença dele, como se ele estivesse querendo me dizer alguma coisa. Só que quando chegou no trabalho, a gente começa a trabalhar e aí eu desfoquei um pouco. Mas nesse dia eu até comentei com a Rainha, depois eu senti a presença do raio do sol muito forte próximo de mim. Acordei com aquela sensação de alegria, de coisa boa, sabe? Claro que algumas vezes a gente falha, né? Esse contato de mentalizar, de estar sempre pedindo, mas ele sabe sempre meus pensamentos e sempre direcionou a peça para ele. É importante que a gente não esqueça que por ele ser um companheiro espiritual, ele não é perfeito. Ele
ele está em aprendizado igualmente a gente. Só que ele vive em um outro plano espiritual. E aí consegue ter um auxílio, uma visão melhor, vamos assim, entender, resumindo, para que a gente tenha essa direção, né? E toda a nossa conduta e comportamento auxilia e atrai tanto os obsessores como os mentores espirituais. E também, essa aproximação pode acontecer no afastamento se nós não tivermos uma conduta adequada. Existem mentores que são extremamente exigentes com higiene. Se você é uma pessoa que não tem higiene, é uma pessoa, vamos assim, uma pessoa pobre, né, que não se cuida, que anda num quarto que parece misericórdia. Eles acabam é como se você exalasse para eles uma mudinha, algo que faz com que se distancie, porque não é a linha de trabalho, existe ou não existe. Aí você pergunta, e por que ele se aproximou? Ele está dentro da sua faixa kármica, do seu campo. Mas quem vai dizer a permanência ou não é você também, com o seu comportamento e sua conduta, né? Existem muitos, né, como vocês sabem, de André Luiz, que é um dos que se tornou mentores, mas que era envolvido muito, era um alcoólatra, né? Que se suicidou porque a mulher traiu, descobriu que a mulher era uma prostituta. E então, por essas histórias, a gente vê que os mentores, eles não nascem perfeitos, eles aprendem e passam por essa caminhada, alguns encarnaram e outros não. Não, quando eu entrei na vez passada, que eu olhei para o tocar, eu me vi com ele na cabeça. Por isso que quando eu me levantei, eu fui diretamente para ele. E a partir do momento que eu coloquei, eu comecei a sentir uma força e ao mesmo tempo uma satisfação muito forte, né? Alegria. E eu nunca tinha chegado, eu acho que assim, acho que essa é a terceira vez que eu consigo absorver uma energia de uma entidade bem forte, bem próxima de mim. E foi muito gratificante, né? Porque conseguiu chegar para mim e dizer o nome, né? Jussara. E assim, ontem aconteceu uma situação comigo no trabalho, eu fiquei engraçada. Quer dizer, engraçada não. Uma coisa que me incomodou bastante. E aí, quando eu estava indo para casa com a Alex, eu falei assim, pô, eu estou com um peso aqui atrás de mim, uma angústia, uma agonia, porque o fato de eu estava incomodando as pessoas, né? E aquela energia toda veio para mim. E aí, a Alex fez assim para mim, quando a gente soltou no carro, ele fez assim, a Alex ainda brincou assim bem pouco, porque mandou você ir assim desse jeito, não sei o quê. Aí ele fez, amanhã você, quando acontecer isso, você começa a chamar por suas irmãzinhas que você já conheceu aí, que já são duas que estão no seu caminho, você começa a chamar pelo nome dela. E para poder afastar essa energia, essa negatividade. Aí hoje eu fui trabalhar, ontem eu fui trabalhar e aí eu provoquei mais ainda o que tinha provocado no dia anterior, né? Aí quando eu entrei no carro, ela disse assim, aí por que parece desse jeito? Eu fiz assim, aí eu não falei pra ele, né? Mas no meu interior eu falei assim, porque eu mandaram eu fazer de novo. É como se eu tivesse, dito assim pra mim em frente. Não recue, porque se você está incomodando. Né? Se tem se tem algo que está incomodando as pessoas, é sua energia, sua alegria, sua positividade. Então você não vai deixar isso para trás, porque está incomodando as pessoas. Você tem mais aqui, tipo assim, brilhar. Né? Se tiver que incomodar, que incomode. E aí hoje, eu já não saí do trabalho com aquele peso que eu saí no dia anterior, né? Com aquela, sei lá, eu saí angustiada, me preocupando porque as pessoas estavam se preocupando comigo, né? Se preocupando com a minha vida, se preocupando com a minha maneira de estar, a minha maneira de me vestir. Porque até a maneira de andar no trabalho incomoda as pessoas. É isso mesmo. Acontece comigo. Mas que faça exatamente o que o instrutor Alex falou. E não esqueça realmente de colocar isso em prática, né? Existem alguns detalhes. Como nós somos seres humanos e precisamos de material, existe às vezes um colar, um talismã, a gente já comentou sobre isso. Algo que faz com que a gente se sinta na lembrança daquela energia. Isso é bom também, não é? Às vezes tem a intuição de tomar um banho de folha, um banho diferente de alguma coisa, se permitam fazer isso.
Porque com certeza é a intuição da gente trabalhando e a gente vai aproximando esse vínculo de amizade. Acima de tudo, a gente precisa ser amigo dos nossos amigos espirituais. Eles não estão para ser escravos, só para nos servir ou estar aqui para nos rebater como uma raquete. Esse sentimento de amizade, quando a gente trata com um amigo, manda mensagens, fala coisas bonitas, dá presente no dia do aniversário, a gente cria esse vínculo com eles também. Eu queria só falar um pouquinho, porque não dá para ouvir todo mundo. Essas pessoas que eu citei, Lismar, quer falar? Foi isso que eu senti, que nunca tinha vivenciado, né? Rita, Samara, eu, Nice, Cíntia, já, pode ser isso? Ah, você que queira, isso aí. Valorizar. Várias vezes quando a gente faz uma saudação aqui para os caboclos, os orixás, eu sempre senti assim, uma energia forte, né? Mas dessa vez foi totalmente diferente. Eu cheguei, quando acabou tudo, eu fiquei agoniado, depois eu falei, meu Deus, é como se tivesse um peso de mim, né? Só que quando eu estava, depois que passou tudo na saudação, eu fiquei aqui no centro, comendo a fruta, ao mesmo tempo ela fora voltava, e eu ficava me perguntando comigo meu porque é que uma coisa, não fosse uma coisa dentro de mim perguntando a mim mesmo porque é que eu não buscava mais. Porque era que o que estava faltando em mim, de eu ir em busca de aceitar, que eu não estava aceitando. O que é que está faltando para eu aceitar? Aí quando eu cheguei em casa, aí tomei um banho para relaxar, que estava com a cabeça muito quente quando eu cheguei em casa. Aí, meu Deus. Aí eu orei, deitei e fui dormir. Acordei cedo, toda vez que eu levanto de manhã, eu sempre vou passar lá para descansar, né? O corpo tomar banho. Aí eu fiquei, aí quando eu abri o olho, só veio na cabeça de novo. Aí eu, mas só vinha assustando das malas, assustando das malas. Meu Deus, eu olhava para um lado, eu tinha alguém falando comigo. Meu Deus do céu, filho. Aí eu fiz uma oração, falei, já vou tomar banho, o Tom das Matas está me acompanhando. Ele vai se apresentar, de alguma forma ele vai se apresentar, esse Tom das Matas. Eu fui com o primeiro banho o dia todo cantando, trabalhando. Aí tem um dos meninos que trabalha lá com a gente lá, e ele tem uns parentes que ele gosta de candomblé, né? Aí tem uma hora que eu me relaxei assim, e nem pensei que ninguém estava do lado, estava cantando. Ele começou a puxar comigo também, cantando. Aí ele, você gosta? Eu falei, não gosto não, pai, só de convidão. Aí ele, eu também gosto. Eu falei, aí conversando com o William, chapista, aí, meu Deus do céu, sou meu, para você, cheguei em casa, girar de noite. Evangelho, assim já é. Aí comecei a agradecer. Falei, meu Deus, eu tenho que consultar meus irmãos lá no centro, lá mais experientes. Vou trazer um livro aí que eu esqueci, meu irmão está perto. Que ótimo. Essa questão que a gente. Assim, rapidinho, que vou falando do povo, não sei se você está perguntando. Alguém tem um livro de Angola? Não, eu chamei de mas foi mais tarde. Mas foi também, eu falei, parece, no outro dia, na sexta-feira, eu fiz o sonho com o índio. E meu sonho era mandando eu ler, né? E não sei porquê, não sei porquê. Aí tocou aqui no assunto. Então, sábado, na quinta-feira, aqui de Angola e de Aruana, eu comecei assim, eu quero. Aí eu falei, só é a hora que a Alex fez para tá, ele me deu de Angola, aí eu fiz, então tá. Vamos procurar, ele disse que não tinha, ele se prontificou, ele já baixou para mim, assim, a necessidade, entendeu? Alex, você está com pressa, né? Eu fiz, estou com pressa. Tu vai com pressa? Não, eu quero deixar. E aqui tem, mas alguém vai pensar, mas alguém pegou. A ideia é essa, a gente não deixar morrer. Lismar, o seu início me lembrou muito a minha iniciação com Flecha Dourada, o cantar que o Sultão das Matas deu. O Sultão das Matas é um caboclo muito forte e selvagem. Então,
eu também senti essa emoção. Não sei se eu estava certo. Queria me certificar você falando. E era exatamente assim. Não sei se Lady Gabriel foi lá ainda no resgate, a primeira vez que o fechadurada chegou e não falava. Era muito. Não falava nada. Cantava muito embolado, umas coisas assim, atrapalhadas. Uma linguagem que eu achava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com essa entidade? Ninguém vai entender, como é que eu vou. E interessante é que trabalhava na consulta atendendo assim, falando desse jeito. E a outra pessoa, não sei se fingia ou mentia, dizia que entendia, mas a emoção é que fazia com que o entendimento acontecesse, né? A energia que fazia com que a coisa fosse ficar clara. Então, ótimo, fico feliz. Eu acho que Cíntia, Rita, Anice, Samara, e Alex também, não sei se ele quer falar da emoção dele, mas eu já vivenciamos com certeza tudo que cada um de vocês acabou de falar, não é? E vamos vivenciar ainda muito mais. Então, tudo isso é normal e faz parte do caminho. E o caminho é esse aí mesmo. É a gente persistir e insistir. Quer falar, Alex? Da sua experiência? E teve? Não, se você disser que não sentiu nada, você teve uma experiência. Não, na verdade, assim, dependendo do tipo de energia que é desenvolvido, que é trabalhado em determinadas reuniões, eu sinto sim uma presença muito forte, fico com um lado do corpo vibrando muito e assim, eu não consigo ouvir, só consigo sentir essa vibração. E nesse dia eu já estava sentindo antes, e pelo fato de praticamente ter sido um dos últimos, então todo aquele processo ali eu estava acompanhando e estava assim, me preparando para o meu momento. E na verdade eu sentia a necessidade também de pegar o cocá. Uma coisa estava me dizendo, não, é um índio, é um caboclo, é traçado, é bravo demais, é valente, não obedece nada, é teimoso. E aí, quando eu fui para frente, que acho que foi você, veio para perto de mim e tal, e aí o caboclo de Zon também veio para tentar, sei lá, fazer com que ele se aproximasse. Aí aquela energia foi indo embora, foi saindo. Aí eu comecei a balançar a cabeça assim, comecei a rir, porque aí na minha cabeça veio, não adianta, não é como vocês querem, é como eu quero. Eu já disse a você uma vez, essa segunda, e vou dizer quantas vezes foi necessário, não é assim. E aí sumiu, não voltou mais, como se tivesse sido afrontado. Aí, por isso eu falei, rapaz, que teimosia, é teimoso demais, muito teimoso. Eu acho que esse está sendo o seu padrão vibratório de um bom tempo. Esse pode estar dentro da espiritualidade, pode estar com uma pessoa dessa. Depois você vai descobrir sobre isso. Mas o fato também, Alex, quando a gente fala da experiência, da sensação, é bom que a gente entenda que, poxa, uma outra pessoa podia estar dando depoimento aqui agora. Eu não senti nada, todo mundo sente tudo, eu não consigo sentir nada. Mas a pessoa pode estar forçando uma situação de querer algo extraordinário, e não é. Às vezes um sentimento, uma sensação simples é aquele vínculo que você precisa iniciar. Você só precisa abrir, valorizar e acreditar que aquilo ali é a porta para onde a gente quer chegar, né? Eu não sei se vocês fazem essa análise em casa. Essa semana eu falei com Rita, eu fico feliz em algumas coisas. Eu falei no WhatsApp, porque eu estava querendo dar uma pausa em algumas coisas, e aí eu falei com ela, observe como as pessoas estão evoluindo, né? Quando a gente começou aqui há 3 anos atrás, tinha pessoas que não sabiam nem para que lado ia, né? A espiritualidade. Cíntia é uma das pessoas que ficava nessa ansiedade, como seria, queria trabalhar e não sabia. Eu lembro que ela dizia várias vezes para mim, não, um negócio de incorporação, e eu acho que nunca vai acontecer comigo. Eu acho que nunca vai acontecer. Porque eu fico de olho aberto para falar algumas coisas assim. Seu Roberto é um kardecista, né? Hoje está cantando um bezerro. Não pode ouvir o tambor tocar. Não pode ver, ele já quer cantar. Então,
Então, Lucy também dentro daquela timidez dela, que Raimundo com a espiritualidade bem avançada, parecia, e principalmente em casa, a gente consegue ver essa diferença, né? Ou parece que a parte da manifestação é Raimundo, e Lucy é só doutrinária, leitura, então já começou a trabalhar do jeito que trabalhou. E eu, na mesma coisa, parecia com a Cíntia, eu via que não sentia, que achava que não ia ter entidade, que não ia trabalhar, não ia ter um amigo, nunca ia vivenciar. Eu estou falando a sensação que eu tinha. E eu já disse a ela que ela tem uma força muito grande, muito. E outra coisa, viu? Não quer dizer que Samara, eu, Rita, as pessoas que eu citei, Flor, Leite, que tem um caminho já de experiência, tenha mais força do que eu. Não existe isso. Cada um tem sua força individual. E assim, todos nós somos iguais dentro da espiritualidade. O que mais? Nisso também, a gente quer fazer um trabalho para você avançar mais e não ficar, como é que eu posso, não sei se já observaram, que nisso é sempre a mesma situação. Então você precisa passar por um degrau, mudar aquela situação e entender o que sua entidade quer falar, ela quer fazer o que, ela quer trabalhar, ela não pode ficar no mesmo padrão, talvez você esteja bloqueando isso. Então, Lismar eu percebi também nitidamente esse avanço, quando a entidade já balbuciou alguma coisa, para mim, eu fiquei muito feliz, falei até com o Cintia no mesmo dia. Rita também percebe o quanto já evoluiu desde que começou. Ana Cristina ainda vivencia poucas situações com a gente, experiência, mas as poucas que você já teve, você pode sentir uma força diferenciada. Leide é o ponto que eu queria usar como exemplo, né? Leide era aquela coisa por trás dos bastidores da coadjuvante. Tinha receio de falar, de se expor, de chegar, e Leide está se amostrando, ele sabe. A gente sabe daquilo que Leide está mentida, igual a mim. Isso é legal. A gente lembra que Rita falava muito isso, né? Você talvez se esconda, essa é a minha preocupação com eles. Às vezes você está na frente, pode inibir algumas pessoas de querer falar, não sei. Hoje eu estou muito cautelosa com isso, para dar espaço para os outros. E Leide conseguiu vencer essa barreira. E isso é muito bom, claro. Flor, aqui na frente como palestrante, dominando o PowerPoint e outras coisas mais. Flor também, quando chegou aqui no centro, só fazia dormir muito, ele sabe disso. E eu achava até que Flor só era mais um veículo de trazer rede, de sentar aqui e participar. Estou falando uma análise do antes e o agora. Então agora ele deu um avanço muito grande nessas participações. Eu disse a Rita, o cuidado, o interesse em pesquisar, em fazer, por mais que a gente não agrade 100%. Né? Talvez muitas pessoas não gostem da maneira que eu vou passar as coisas, talvez não gostem da maneira que eu gosto de falar demais. O Elane fala muito, as coisas palestras dela é cansativa, mas é isso mesmo, a gente está aqui para aprender. O que importa é o que a gente está fazendo. Samara, a mesma coisa também no início, né? O medo terrível que não sabia de onde sair um passo ou para dar. Então, assim, Alex, para mim isso é um avanço, viu, Alex? Você conseguiu ouvir o que a entidade ou a energia que te acompanha fala para você, para mim isso é um avanço. Não ouvi não, digamos que intuitivo. O que você precisa só é disciplinar sua mente você sentiu. Porque a sua mente ela fica. Eu acho que às vezes você mesmo fica conflitando. Será que essa não é? Sou eu, talvez? Não, na verdade eu ia falar. É normal, porque comigo acontece isso também. Acho que vai acontecer sim. Às vezes eu fico sem saber, eu fico falando, não sei se é intuição ou essa loucura. Às vezes eu ouço as coisas que eu disse. Aí depois, quando fica martelando. Eu também sonho, no caso do meu mesmo, que teve sonho na época, né? Em casa, que foi eu descobri em casa mesmo, fazendo trabalho mais uma vez, né? Com Tainara, lá a gente fazia evangelho. Foi 8 dias assim de trabalho dentro de casa. E aí veio, ele incorporou em mim, aí lá ele virou para mim e disse assim, tia, esse sonho para mim é o nome dele. E aí ele apareceu para mim no sonho, nitidamente, disse o nome, todo eu acordei contente, feliz e passei o nome para Laís e tudo e tal, que ele é um cacique, o Guarani, o nome dele e tal, trabalhava na minha tal, tudo assim. Isso
A gente só precisa ainda tratar com naturalidade. Rita não, todos. E eu dou um exemplo do trabalho. No trabalho ela é perseguida, as pessoas olham com inveja, não sei o quê. Quem disse que na espiritualidade não é? E outra coisa lá. Quantos comentários, só para concluir essa parte, eu já ouvi com relação à flecha dourada. Teve uma certa pessoa não, meu pai, lindo e querido, amado. Ele chegou uma certa vez para mim, aqueles trabalhos dele que a gente desenvolveu esse grão lá no resgate, eram trabalhos, foi um momento mais intenso que a gente desenvolveu. Ele chegou e disse, não suporto Ana, acho ela muito arrogante. Então assim, quem disse que a gente não sofre os mesmos comentários? De repente, vou dar exemplo para mim, para não colocar nome de pessoa, eu posso chegar e dizer assim, Tiago Maria, que ridículo, Cíntia. Acha que está com a entidade, quer se amostrar. Quantos? E vamos passar por vários tipos de comentário. O que importa é aquele vínculo da gente com a entidade, com a energia, sempre dentro da simplicidade. Animismo também é uma coisa que desperta no início. É normal. O animismo faz com que o animismo, aquela coisa de você toda hora achar que você está com a entidade, toda hora você quer fazer uma coisa diante da entidade, toda hora você quer incorporar, faz parte do caminho da evolução. Quando eu despertei em uma jardim, toda hora eu queria, não podia chegar numa praia, não via numa água, se duvidasse, até debaixo do chuveiro eu achava que eu estava com a entidade. Aí você tem que ir disciplinando, e meu pai, claro, agradeço, foi um grande orientador meu para que eu chegasse num ponto de controle. Não estamos fora do assunto. O que estamos falando se remete a emoções. A gente falou de várias emoções. Mas eu queria só uma palavra que a gente dissesse agora, no início, da gente entender o que é emoções, uma emoção negativa, assim, que você quer tirar de você. Vamos pensar, é rápido. Porque começa aqui. Uma emoção negativa. Medo. Medo, Roberto. Vamos pensando, quem já tem estava falando. Insegurança. Medo, principalmente da noite, como eu te falei, né? Eu tenho essa emoção muito forte, principalmente quando eu estou sozinha. Eu sinto muito medo, principalmente da noite. Então é uma emoção que me deixa Uma nervosa. decepção. Vamos falar uma rapidinho para ele. Medo. Decepção. Hoje, eu costumo dizer hoje, né? Que a gente já mudamos. É hoje como está aqui mesmo. Devido a Daniela viajar, essas coisas todas, eu estou com um certo receio, assim, o coração apertadinho. Insegurança. Insegurança mesmo. Medo. Flor, se já tiver, fala. Medo. Eita, mas... Insegurança. Insegurança. Não, todo sentimento, uma emoção sua negativa. Indecisão. O que me persegue também é insegurança, que está dentro de indecisão, né? Então vamos lá. Eu queria. Bomba relógio. Nós somos assim, uma bomba relógio, vocês concordam? Cheia de emoções, a ponto de explodir. Tantas emoções do lado positivo e negativo. Esse assunto que a gente vai tratar hoje de emoções é muito extenso. Se eu pudesse, eu levaria uns 4 meses para a gente terminar mesmo, dando sequência a esse assunto. E é muito legal, porque trabalha o nosso dia a dia, os assuntos que a gente lidar. E as emoções estão presentes na espiritualidade e no nosso dia a dia. Aí eu vou contar uma historinha de Peg rapidinho para não ficar cansativo. Peg é uma jovem adorável. Tente alguém se encaixar nessa história, que eu acho que tem cara de muita gente aqui dentro. Peg é uma jovem adorável, calorosa e comunicativa. É casada com um homem que a ama. Ela tem 2 filhos pequenos. Peg queria aprender as técnicas mente e corpo devido a severas enxaquecas. Sofria de muita enxaqueca, que muitas vezes durava até 4 dias.
Logo que nos conhecemos, isso é o psicólogo, ela se descreveu como super mãe, super esposa. Ela começou a chorar, a falar sobre o fim de semana anterior. Quando as duas cunhadas e suas famílias chegaram sem aviso prévio à sua casa para passar o dia na piscina. Quem já passou? Ou piscina na sua casa, chega de repente, cunhada, filho, cachorro, família. Vamos lá. Mesmo com muita raiva que Peggy sentiu naquele momento, sorriu e portou-se como uma anfitriã perfeita. Quem já fez isso, né? Visita indesejada. Oi, que bom! Você chegou. Tomou uma dose de remédio para enxaqueca, que ela já sabia. Quando todos saíram, desabou na cama com uma terrível dor de cabeça, mas não conseguiu dormir até as 3 da madrugada. Peggy não teve dificuldade em me dizer quanta raiva sentia, mas não podia contar isso à família. Quantos sentimentos a gente sente e não pode, não consegue externar, ou com o pai, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com o filho. A gente tem vontade de dizer algumas coisas e se tranca. Embora focalizasse a fúria nas cunhadas, que ela não esquecia daquele dia, a verdadeira origem de sua raiva, seus pais, levou algum tempo para aparecer. Ela me explicou que normalmente escondia as emoções, mas volta e meia explodia e as expressava gritando com o marido e os filhos. Quem como mulher já se colocou no lugar de Peggy, né? Às vezes tem um problema de alguma coisa, é o marido que sofre, não é? Os filhos, então, nem se falam. Quando isso acontecia, acusavam de ser exaltada e sem controle. Peggy ficava magoada e com raiva e sentia-se culpada por ter agido de forma tão infantil. Com pouca consciência do que sentia do motivo, Peggy era como uma bomba relógio. Quando a pressão se tornava muito intensa, ela explodia em um ataque de raiva ou de enxaqueca. Na mente de Peggy, tudo era culpa do egoísmo dos outros. Ela ainda nem conseguia se admitir, né? Tudo era os outros. Ou culpa dela, aliás, ela admitia, ou culpa dela por não ter sido perfeita, se cobrava. Ela estava presa em 3 armadilhas mentais: autodepreciação, o dever e a culpa. Aos 34 anos, nunca aprendeu a dizer não. Peggy se descrevia como um capacho. Alguém já entrou nessa situação de Peggy aí? Em algum momento, não é? De visita ou de alguma situação, como eu posso dizer, meu Deus? Tem exemplos aí, né? Tem o exemplo da visita de repente. Tem outro exemplo de situação de família, do parente. É uma situação, Cíntia, Sâmara, que trabalham no mesmo ambiente, com família. Você quer dizer, não pode mudar porque é família. Aí, essa é a situação mais complicada ainda. A gente conseguir enxergar a pessoa. As piadas que eu ouvia, as indiretas informadas, e eu fiquei calada. Querendo, na verdade, mandar todo mundo escapar, entendeu? Exatamente. Mas eu fui absorvendo. Nada mais por aí. Explodiu uma dinamite. Aí a minha amiga toda aqui. Na verdade, em 1990, 2 psicólogos acadêmicos, perto dessa aula, definiram inteligência emocional. Alguém já ouviu falar sobre inteligência emocional? Como um entendimento do funcionamento emocional de outros indivíduos e a capacidade de descobrir a digitação, de controlar as próprias emoções. Isso é inteligência emocional. De novo, Leonardo, vou usar sempre vocês como exemplo. Acabou de dizer. Você viveu uma situação que de repente deu a dor, que não sei o quê. Inteligência emocional é você saber conduzir, controlar as emoções para que não atinja o seu corpo físico e também o entendimento do funcionamento dos outros indivíduos, né? Isso você precisa entender que quando o seu chefe chega e grita, ele deve estar com algum desequilíbrio, alguma coisa, e ali você tem que formar um escudo da sua inteligência para que não atinja você. Entender os meios de lidar com as situações que podem prejudicar sua inteligência emocional é um bom começo para cultivar essa forma de inteligência mais conscientemente.
E você está nessa busca do autoconhecimento ou prefere que os outros controlem suas emoções? Como é que vocês estão? Está buscando aprender a se controlar ou você depende dos outros para controlar suas emoções? Em que parte você quer dizer isso? A parte é que os outros acabam conduzindo a sua postura. Porque se lhe tratam bem, você fica feliz. Se lhe tratam mal, você fica mal. Então quem está conduzindo é o outro, não é você. Então vocês vivem muito isso, permite que os outros controlem suas emoções, ou vocês conseguem de um autocontrole? Hoje permite. Hoje eu estou assim, no caminho, eu estou vencendo muitas barreiras, né? Que antigamente eu não conseguia. Como a gente dá o exemplo sempre nosso mesmo, que são a medida, eu tinha dificuldade de aceitar um exemplo. O Cláudio é, como você falou, né? Cláudio da família. Cláudio é chefe de sala. Quando ele chegava em casa para fazer uma reuniãozinha em casa, eu automaticamente eu não gostava do tom de voz que ele falava com ela e a maneira que ele falava. E aí eu me intrometia quando não devia. E hoje eu estou assim, me sentindo assim, até de parabéns, porque eu consigo. Essa semana mesmo eu fiquei assim no meio deles, eles conversando, e fiquei calada. E outras vezes também eu estou de parabéns. E eu queria bater palmas para ela também, porque ela estava falando um tom alto e ela baixou, quase que eu não ouço a voz de Sandra. Ele, só que você, sim, não sei o que lá. Eu quase faço, mas eu fiquei quietinha, parabéns. Então, parabéns para mim e para ela. Então, eu estou me sentindo assim no meu dia a dia, no todo, não só dentro de casa, não só nessa situação, mas no todo eu estou me sentindo assim. Eu estou em evolução mesmo. Porque, na verdade, a gente acaba se envolvendo na energia do outro. Né? Principalmente o seu cargo, que é de Sempre liderança. isso aí, né? Eu mesmo hoje, eu me sentindo hoje, então, porque toda vez que eu me dedico 100%, sabe? Eu penetro naquela empresa, filha, eu saio acabada. Porque eu acabo incomodando. É como ela falou, a gente acaba incomodando. Não é porque a gente quer se exibir, não. Uma forma ou de outra, eu não entendia, mas agora eu estou entendendo mais. Eu tenho meus pensamentos voltados para outras coisas. Só que eu lembro da dificuldade, das batalhas. Meu pai passou, ele sendo grosso ou não, ele passou por várias coisas para ter o que ele tem hoje. E todas que eu não conheço, meu pai sabe, meu pai não ia para nada. Meu pai foi barrado no próprio condomínio dele. Entendeu? Pelo investimento e tal. Mas eu fico pensando assim. Observe. E quando absorvo as coisas e quando eu me jogo, minha mãe estava dizendo que esses dias estava tremendo, né? Por isso. Porque ele absorve muito, absorve demais, então isso faz mal para ele. Tanto é que ele fez batalha de exame e não deu nada, é espiritual. Só que como ele não tem um conhecimento, entre aspas, porque ele também tem ele pensa assim. Quando ele se sente assim, ele se volta para a água, vai tomar. Que minha mãe já tira as impurezas, ele nem fala. Então vai ver até o tempo que ele tem muito tempo sem tomar banho dele, entendeu? Hoje mesmo eu me senti isso aqui, ó, meu olho pesado. Porque eu passei uma Onde e por hoje. isso é que você já evoluiu mais do que o estágio de bem, porque ela delegava tudo para os outros. E você consegue ter a visão de que quando você vai a fundo na empresa, você absorve, você traz as emoções das pessoas. Agora você só precisa aprender, e já está aprendendo, como bloquear e se defender disso. Uma das pessoas entre nós aqui também, que eu acho que tem uma sobrecarga muito grande, é a Flor, né? A profissão, o trabalho dele. Fala aí, sua bomba relógio. Fala, você bacana. Eu acho que minha evolução é isso, só que por ser militar, a gente aprende a saber separar, a separar. A questão é você conseguir. Com o tempo, no início eu separava fácil. Eu sabia deixar meus problemas de casa atrás da porta e os do trabalho do lado de fora da porta. E pegava um, não saía e deixava o outro quando entrava. E assim por diante. Com o tempo, as coisas começando a se aproximar muito. Você conversava, você falava, me perguntava como foi o meu trabalho, só em você perguntar como foi o trabalho do outro, você não conseguia mais deixar o trabalho lá, fora, e não entrar em casa com os problemas do trabalho que eu conversava com ela. Hoje eu tive que reaprender
de novo, um meio de fazer isso, conversar sobre o meu trabalho, sem deixar de interferir na minha vida familiar. E era complicado, fiquei estressado muito tempo, ele mesmo sentiu muito, porque era complicado passar por algumas situações, ver as situações, fazer algumas coisas, e aí chegar em casa e falar, ficava aí, se ela não aceitasse, era bom, é lógico. Se eu contasse uma coisa dela que eu fiz, que eu achei que estava certo, ela dissesse um mais fora do que eu achava que deveria ser, do que eu fiz estava certo, era problema, era discussão. Deixa E eu só eu tive fazer que uma deixar. pergunta para você ajudar os seus colegas. Esse momento que você começou a se reencontrar, de controle das suas emoções, coincidiu com o momento que você começou a se dedicar? Claro, com certeza. Então, Quando eu comecei a parte espiritual, eu comecei a aprender a eliminar essas emoções. Eu contar o problema sem me envolver mais naquele problema que passou. Desculpa o perdão da palavra, quem semeou, quem morreu, quem foi preso, tá bom, tá. Você vai contar o fato e como se fosse uma história que eu estivesse contando normalmente. Eu tive que reaprender isso e na questão espiritual foi bem ajudou, né? Eu consegui eliminar esses problemas, essas emoções ali que não eram minhas, eram dos outros. As minhas foram lá, quando eu consegui resolver lá, eu não trazia mais nada para cá. Quando eu trazia a minha e o problema que eu passei lá e que os outros passou. E para deixar isso era bem complicado. Eu acho que você militar, eu acho que ajuda bastante. Como você falou, como é agora, se você não souber, como tem muitos colegas que estão nessa situação, se você não souber eliminar, saber separar, eu acho que para todas as profissões tem que ser assim, separar o trabalho da vida pessoal, familiar, é bem complicado. E quando você, como o Carlos Sama aqui, que trabalha com a família, tem que saber mesmo. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a Rita. Ela está totalmente errada. Se meter numa reunião, era reunião de trabalho. Eu podia falar o que fosse com o Sam e Sam falar o que fosse com ele. Não é pai e filha que está conversando. Se ele quer conversar dentro de casa, o problema é de quem quis conversar dentro de casa. É a mesma situação minha. Se eu sou pai e ela é minha filha, eu vou conversar, vamos fazer uma reunião de trabalho aqui, eu vou deixar de ser pai agora, ela deixar de ser filha, porque ela vai me só o que eu ouvir e cala a boca. E depois dizer, eu sou seu pai? Não, eu sou seu chefe agora. É complicado, é mais complicado. Eu sou chefe de casa. Quando eu reprovo o campeonato, na casa do alto, minha mãe não sabe. Tem que ser seu pai. Aí dá pra Gente, o que é mais importante? Se a gente estuda, está no Evangelho, está em toda a lei espírita, de que nada é por acaso, não é possível que a gente não consiga em nenhum instante entender por que Sâmara é chefe de Tainara, que o pai dela é chefe dela, que ela tem que discutir os problemas da família e tal, e de que Flor precisa passar por um regime militar para aprender a se disciplinar emocionalmente, que Marcelo, que está ali no canto, na mão de Alex, precisa hoje estar trabalhando internamente dentro de uma casa, onde eu digo a ele, bem se reflita. Você hoje está trabalhando com criminosos e menores infratores. Qual a diferença que você tem dele? Se você está lá, nenhuma. A única diferença são os crimes. Mas não somos criminosos. Quantas vezes a nossa língua mata mais do que uma arma? E fere e leva o resto da vida àquela pessoa que recebeu. Então eu falei a ele, tudo a gente tem que buscar entender o porquê, né? As provas são difíceis, mas tem um porquê. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado emocionalmente para passar pelo que ele passou? Não vai ter. Você vai estar mais à frente dela do que quando você já tem a consciência, sabe como resolver. Eu nunca gostei namorar nem esposo de um policial. Eu dizia até para ela isso. Não sei como é que você aguenta, você consegue dormir, gente. E hoje eu entendo que eu preciso, no meu momento de maior turbilhão emocional, que eu estou passando e que eu passei, foi para mim, vai fazer um ano de tantas mudanças na minha vida, ainda vem isso, que maravilha. Meu Deus, tem que ir, não pode esperar a coisa se acalmar. Mas para você vai ser mais fácil para ela, porque você tem esse conhecimento. Mas ela não tinha. Não, Flor, que discussão melhor, Flor. Não disse que vai ser mais fácil para você do que para ela. Se você vai conseguir controlar, é outra história, mas você tem já um caminho. Consciência do que está acontecendo.
prática não funciona Bem rapidinho, deixa-se ver como pegue em situações de enxaqueca. Lembra que eu lhe disse que ele dá sua resposta? De enxaquecas, ainda tem outra situação que é dor na coluna. Toda vez que vivemos situações reprimidas, como essa de Sam, nossa, Marquinhos, talvez você precise aprender com ela, coisa, né? Que você não consegue encarar, e eu já passei por isso com meu pai, já muito. Não era trabalho, mas era espiritual, porque eu tinha meu pai como meu mestre, então eu não podia encarar ele para dizer as minhas verdades. Eu tive que baixar a cabeça porque ele sabia mais do que eu. E eu sofri muito. Durante 3 anos em Vila de Abrantes, 3 anos. Queria fugir de lá. E outra coisa, eu preciso fugir daqui, eu tenho que sair, eu tenho que morar num lugar com nada, dava certo. Aí como se dissesse, ele tem que ficar aqui, a hora de dizer que você aprendeu vai aparecer. Então eu superei que hoje ele não me domina em momento nenhum da minha vida, mas eu precisei aprender. E para cair na real, por experiência própria, você vai sentir com certeza alguma coisa no seu corpo vai acontecer. No meu caso, apareceu várias brocas na cabeça, no cabelo, como se eu tivesse, ficava careca no lugar. Pior que não era raspado, não, ficou lisinho, como se tivesse nascido aquele jeito, se não tivesse cabelo naquele lugar. Eu descobri que aquilo era estresse emocional. Quando eu descobri que comecei a relaxar, eu ficava bem sem estresse. Eu comecei a estresse, tá tudo direto, ela captou. É estresse, dizendo que não era. Eu ficava mais estressado ainda. Quando eu comecei a aceitar que era estresse, comecei a ficar bom, começou a passar cabelo de novo no lugar. Quando eu aceitei que era estresse, começou a passar o cabelo de novo, ficou cabelo normal. Foi uma broca assim, lisinho no lugar. De monte. Terrível. Mas eu vi mais de 100 mulheres, fica doido. Obstáculos da inteligência emocional. Hoje vamos falar só de um. Existem outras. Hoje vamos falar de reprimir emoções. Depois, outro dia, a gente vai falar de, depois de reprimir, tem descarregar as emoções. Como descarregar? Agora, reprimir, traz exatamente isso que você acabou de dizer. A repressão emocional e a constante tentativa de evitar conflitos, como, por exemplo, se calar, você está evitando, mas não é isso que você quer. Você está reprimindo uma emoção. Mas às vezes é necessário, né? O silenciar da consciência. Sempre não. Na hora certa. Já foram considerados, olha a vez, já foram considerados fatores que aumentavam a predisposição ao câncer. São também características das personalidades dos chamados bonzinhos, pessoas gentis e prestativas que nunca fazem alguma coisa. Olha que isso aí é muito forte. Quando eu vi isso aí, a gente já sabe, né? Que quando uma doença está no físico, antes ela vem no emocional e no espiritual, para chegar, e também tem um livro que hoje eu vou usar uma parte, mas aqui tem dizendo em algum outro momento o processo que é até uma doença chegar no físico da gente. Ela passa por trauma, passa por choques, a gente sente o emocional, sente todo o campo energético desorganizado, para depois ela chega e aparecer lá no físico. Ela não aparece direto no físico, não. Então, vamos lá. Eu ia falar outra coisa. Aí eu acho que fazem questão de suprir as suas próprias necessidades. Como PEG, eles tendem a virar capachos. Antes de tudo, tal personalidade leva à impotência e ao pessimismo. E esse sim leva a uma relação com a saúde precária e o surgimento da depressão. Depressão não é só aquela pessoa que fica entediada. Depressão é uma imensidão de coisas. Um estudo sobre pacientes recém-diagnosticados com câncer de mama mostrou que aquelas que reprimiam as emoções negativas, que tipicamente acompanham os diagnósticos, estavam mais abaladas emocionalmente do que aquelas que expressavam seus sentimentos. Essa tensão acumulada era então somatizada, ou seja, manifestava-se através do corpo. Detalhe, eu fiz ultrassom do ovário e ultrassom da mama. Nas mamas eu tenho mais de 10 cistos, juntando as duas. E no ovário me apareceu 5.
Eu tenho esse cisto da barriga que apareceu, que eu tirei. Apareceu o cisto aqui. Aí eu vou fazer uma análise, como eu disse, eu tenho conhecimento. Por que eu tenho predisposição de cisto no meu corpo? A retenção de muitas emoções começa pelo cisto. O progresso disso vai depender de mim e é óbvio da lei kármica que eu não posso ignorar. O que tiver de ser, será. Mas se parar para analisar, como é que uma pessoa vai ter tantos cistos assim? São nódulos concretizados de energias focadas e vão se distribuindo. A nossa amiga, que é conhecida de Lady Flor também, que teve recente um câncer de mama, ela falou para mim, Rosário, como é essa experiência do câncer? A pessoa com câncer eu perguntei, mas a gente tem que aprender. Como é essa experiência e tal? Ela passou por um processo com o ex-marido muito complicado, mas muito, você nem imagina. E logo em seguida veio o câncer de mama. Aí ela disse assim, Elaine, eu já estou curada. No mesmo momento que ela soube que ela tinha. Eu disse assim, por que você está falando isso? Porque eu já sei o motivo do meu câncer. E eu comecei, a partir de agora, a me libertar perdoando. Então ela também, rápido, ela fez um processo, quando está dentro do livre-arbítrio, um processo reverso. Ela conseguiu trazer o remédio para dentro do próprio corpo dela. Quando isso não é kármico, quando está escrito que ela tem que morrer de câncer, é outra coisa. Mas já que não era kármico a situação, graças a Deus, ela realmente se curou do câncer e não precisou nem retirar a mão. Então, assim, isso é muito grave para a gente, que é o que for falou, que às vezes se manifesta uma coisinha besta, uma dor de barriga, como se diz, persistente. A Marcela que está ali, que está com a tosse, que tem dias, tosse seca, por excesso de ansiedade, porque toma remédio para isso, para aquilo, para não sei o que, mas que pode sim progredir em algo mais grave lá na frente, né? Rapidinho para o pessoal da cidade. Marcelo, que Alex está ali lá. Ela já falou várias vezes Marcelo. Não, mas Alex está gravando para Marcelo. Está gravando? Você que está bom lá. Não, é videoconferência, ele está aqui. Viu? Tá lá. Eu não sabia. Para mim, um exemplo muito forte dessa questão foi minha mãe. Né? Minha mãe era tipo a boazinha, sempre calada, sempre aceitando tudo, mas no fundo ela não aceitou a separação. Com meu pai, esses anos todos, e ela sofreu calada ali no canto dela, vivendo aquela vidinha ali. Então isso aí. E a gente comentou muito disso com ela. E eu cheguei até a conversar com ela sobre isso. Um ponto que eu identifiquei isso, eu dei uma de psicóloga. Um certo dia eu fui lá para a carnicista e estava fazendo atendimento, aí saiu todo mundo, eu fiquei no quarto com ela, ela estava assim, uma hora sem parar, a Clarinha falando, que não sei o que, e tudo falava de Diógenes. Que eu quando era com Diógenes, que eu quando era com Diógenes, meu Deus. A explicação da doença, a falta, ela não se permitiu, não se curou, e chegou no ponto que chegou, né? Você não aceitar muita coisa. O modo mais comum de reprimir as emoções é a chamada negação. Trata-se de uma forma inconsciente de proteção contra circunstâncias e emoções dolorosas. Exemplo, meu filho está usando droga de jeito nenhum. A mãe está vendo que o menino mudou o comportamento e está andando com pessoas que já bateram na porta dela, que contaram, que falaram, mas de jeito nenhum. Eu como demais sem controle. Eu mereço só mais um pouquinho, um pedacinho. Eu estou ansiosa, eu mereço um pedaço de chocolate. Quem disse que eu mereço um pedaço? É a gente querendo negar. Meu marido é infiel. Que nada, isso são as pessoas que falam demais, pessoas infelizes, não vivem felizes. Aí fica dizendo as coisas, a mulher está passando na porta da casa da mulher, a mulher está mostrando, você está vendo situações. Minha filha está namorando? Não, mas ainda é tímida. Minha filha não namora, não, de jeito nenhum. Minha filha, se ela tiver de namorar, mãe, então, Ave Maria, meu Deus. A negação está presente, não só em casos de família, mas em toda a sociedade, né? E às vezes o outro, quem seria de nós, se eu fazendo esse estudo aí, eu fazia e agradecia, meu Deus, graças a Deus porque eu tenho aquele amigo que é chato.
Graças a Deus que eu tenho aquele amigo que tem inveja de mim. E graças a Deus que eu tenho aquele amigo que fala aquelas coisas ruins de mim. Que é o outro que sinaliza pra gente. E a gente reclama. É o outro que diz. É aquele que adora só fofoca, que só me vem com notícia ruim. Agradeça a ele, que ele está me sinalizando, ele está me dizendo alguma coisa. E você precisa peneirar isso, né? Você se encaixa dentro da congregação, estou falando desses exemplos, ou em outros, né? Como o Flor disse. No dia que ele aceitou que ele estava ficando careca, parou de. O processo começou. Se Rosário, alguém chegasse para ele e dissesse, Rosário, você sabe qual o motivo do seu câncer? Não sabe? Se ela continuasse dizendo, não, de jeito nenhum. De jeito não, de jeito eu já perdoei ele. Perdão então é uma coisa que as pessoas adoram se enganar, eu já perdoei. Não existe, não. Eu não perdoei, mas eu só não quero mais ver pela minha frente. E aí a coisa continua acontecendo e a gente se iludindo, né? Alguém tem algum outro exemplo para falar isso aí? Aí você pergunta assim. Então, qual o primeiro ponto, o ponto de partida? Se o filho está usando drogas, se é fato. Se você está comendo descontrolado, engordando, fazendo mal à sua saúde. Se seu marido é infiel e se sua filha está namorando. O que você fazer é aceitação. Primeiro você aceitar que aquela situação está acontecendo. Depois você vai, ajustando. E outra coisa, de repente você quer continuar nisso aqui, esquecendo de lá, o de cá. O problema é seu, a escolha é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Eu aceito que eu estou comendo demais, porque eu gosto. Eu vi de Aline até sábado, ela não está aqui mais, não é nada demais. No aniversário de Vinha, ela disse assim, engordei quantos quilos em terra nova, comi demais, não sei o quê. Eu disse, eu engordei também. Aí ela falou assim, mas eu não me preocupo com isso, não estou nem aí. Mas eu sei, não, mas em parte, ela é muito. Já eu me preocupo se eu engordo um quilo. E ela não está nem aí. Aquela de chinelo e é toda. Se ela aceita, é um problema dela. Quantas gordinhas são sexy maravilhosas se aceitam? E querem continuar porque acham bonito aquele biotipo dela, né? Então, se sua filha, você passa, eu coloquei filha porque é mais forte do que filho, né? Passa por essa situação com um amigo que eu não vou citar nome, bem próximo da gente. Hoje está vivendo uma situação muito complicada na sua vida, que não esperava, que a filha criou com tanto carinho para você aprontar, se envolver com homens muito mais velhos, que não sei o que, e outras coisas aí embora no meio. Ele precisa entender que o caminho que ela escolheu é esse. A menina, quando completou 18 anos, fez isso. Virou, de um anjinho, virou, nos nossos olhos críticos, um capetinha. E a menina chegou a confessar que aborto para ela é natural. Uma menina que veio de uma conduta e uma educação espiritual de anos. Eu disse, meu irmão, minha irmã, eu falei com a mulher dele, conheço os dois. O que você pode fazer a não ser você trabalhar em cima da verdade? Não é? Ela quer ser assim, ela é assim, trabalha em cima. Dá para você, não dá, mande embora, mande para cada mãe, mande não sei quem, mas trabalha em cima da verdade. Não adianta você se maquiar, né? O preço da repressão pode ser alto. Aprender a entrar em sintonia com as nossas emoções e entender o que sentimos, seja tristeza, raiva, ansiedade, compaixão, alegria, amor, vergonha, cólera, desespero, excitação, esperança, medo e outros, define o que é curar o corpo e a mente. O encontro entre educação emocional e desenvolvimento de habilidades para lidar com as transformações. Isso é muito importante. A gente buscar entender o porquê eu tenho vergonha, que não é o meu caso. Mas o porquê eu tenho vergonha, que eu fui reprimida. Vamos buscar. A gente está aqui, a gente já tem muitas respostas aqui, só precisa praticar. Porque eu fui muito reprimida na minha adolescência, na minha infância, meu pai dizia que eu era incapaz. Que está acontecendo uma história aí da mãe dela, que colocava na cabeça das filhas, de que elas não iriam viver, ter maridos ou companheiros que fossem legais, né?
Eu estou falando que todo mundo já conhece a história, viu, nisso? Estou citando exemplos para que a gente, um ajude o outro. Aí você leva o questionamento, por que isso? Porque você vive dentro dessa realidade. Você quer? Ou não adianta dizer que foi sua mãe que falou isso, que jogou uma praga. Olha que beleza. Minha mãe jogou uma praga e aí essa praga ficou, né? Quem determina que continuar com aquilo é você. Pense que você pode despertar várias doenças com isso. Você está vivendo uma realidade que não é a que você quer. Você está lutando com você mesmo. Na verdade, eu estou errada. Ou então aceitação, né? No caso no caso de E agora vamos para finalizar a parte mais forte de tudo isso. É a concretizada das doenças que a gente acarreta por todas as emoções negativas. Os chakras das minhas emoções. Eu quis falar, também que a gente estudou os chakras, a gente já passou por isso aqui, mas é bom lembrar de novo que estudar sobre chakra não é só figurativo. Agora eu sei o que é chakra, que aqui é o frontal, aqui não sei o que. Não. Chakra base, que a gente sabe, é aquele aqui de baixo. Medo de tudo. Isso aí é a parte negativa, quando ele está abalado. Quando você tem medo de tudo, ele começa a ficar abalado. Começa a despertar hemorroida. Na mulher começa a despertar até algumas secreções, coceira, muitas coisas, com medo de tudo. Pernas, problema de perna, de circulação, olha lá. Características gerais. Esse chakra está relacionado à sustentação, né? Ele que dá a sustentação que vem das pernas e dos pés. Quando está em desarmonia, a pessoa não se sente segura. Surge então o medo. Todo mundo falou de medo, não falou? Toma aí. O medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer e a insegurança. A energia desse chakra rege as glândulas suprarrenais, coluna e os rins. Problemas de saúde relacionados, ciáticas, que é o nervo, né? Varizes, tumores retais ou câncer, quando já está no estado. Então, esse é um recado para essa galera que existe medo. Todos que falarem de medo, sentem alguma dor em alguma dessas. No rim, tem algum problema, coluna, ciático. Ciático falou. Mas alguém sente olha lá, medo. Varizes também, dor nas pernas, mais evidentes. Dicas de harmonização. Como muitas vezes as emoções negativas são anteriores à nossa consciência, é sempre bom mentalizar a seguinte frase: eu tenho o direito de estar aqui. Você está se firmando. Me lembrei agora, que eu ia falar no início e esqueci. Como o nosso grupo médico do Celuja foi utilizado, né, Flor, como motivo de informações dos médicos, então, são 7 chakras que a gente trabalha, não é isso? Eu vou começar a partir de segunda-feira. Vou ver se dá por mim. Aí a gente começa, eu vou estar lembrando a vocês isso aqui. Hoje a gente vai trabalhar o chakra base. Aí no chakra base, aí, isso é para vocês deixarem anotado